Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos refletir o texto de Marcos 4, do 35 ao 41, que diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um texto bíblico bastante conhecido dos cristãos. Nós o encontramos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus desejava pregar em outros lugares e não só na Galileia. É o que lemos no versículo 38 do capítulo 1 de Marcos. Nesse versículo, Jesus diz o seguinte aos discípulos: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Os versículos 35 e 36 do capítulo 4 que lemos, diz que no final da tarde de um determinado dia, Jesus ordenou aos discípulos passarem juntamente com ele para a outra margem do lago da Galileia, a terra dos Gerasenos, ou Gadarenos, a cidade de Gerasa. Os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus no mesmo barco que ele havia passado o dia pregando para as pessoas, ensinando às multidões. Jesus não voltou à praia, né? Mas os discípulos, no barco que eles estavam, iniciaram a travessia conforme ele havia ordenado. Ora, Marcos diz que outros barcos seguiam Jesus, acompanharam o barco de Jesus. Essa é uma alusão a um círculo maior de discípulos, além daqueles 12 que trabalhavam diretamente com Jesus. Haviam outros que também seguiam a Jesus onde quer que ele fosse. Os versículos 37 e 38 diz que inesperadamente surgiu um temporal de vento, uma tempestade. Como Jesus estava cansado, ele adormeceu na polpa do barco, sobre um travesseiro, uma espécie de almofada de couro, onde o remador ou timoneiro, sentava. É possível que os discípulos, pescadores experientes, tenham tentado resolver o problema, talvez jogando água para fora e mexendo, e aquela coisa toda que a gente vê nos filmes, né? Mas o temporal aumentava cada vez mais e o barco está enchendo, enchendo, enchendo. Então, diante do agravamento do problema, eles resolveram acordar Jesus fazendo uma pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? E nessa pergunta tem um tom de crítica. E por quê? Qual era o problema dos discípulos? Eles tinham urgência em resolver o problema da água se acumulando no barco.
Era uma necessidade que precisava ser resolvida rapidamente. Mas Jesus estava dormindo na concepção deles, como se estivesse indiferente ao sofrimento deles. Por isso eles não conseguiam conciliar a urgência do problema que eles tinham em ser resolvido com a demora de Jesus. Eles não conseguiam conciliar a angústia que sentiam com o sono de Jesus. Os discípulos não conseguiam conciliar a obediência à ordem de Jesus e a tempestade que estavam enfrentando. Ora, se nós fizemos conforme ele ordenara, por que estamos sofrendo? Por que estamos correndo o risco de morrermos? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós fazemos essa mesma pergunta a Deus. Por quê? Porque é a pergunta da angústia humana. É a pergunta da vulnerabilidade humana. É a pergunta da insignificância e da fraqueza humana. Deus não se importa comigo? Essa pergunta é a pergunta de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo. E espera que Deus responda imediatamente e conforme o seu desejo a sua petição. Atualmente, irmãos e irmãs, muitos pregam um evangelho sem cruz e sem sofrimento. Deus é só amor. E quem o aceitar terá todos os seus problemas resolvidos. Segundo esse evangelho, coisas ruins só acontecem na vida daqueles que estão distantes de Deus. Mas, no evangelho de João, Jesus nos diz que não é bem assim. Pelo contrário, Jesus nos adverte de que nossa vida como cristãos, fiéis a Deus, será uma vida com muitas aflições. Lemos no capítulo 16 de João e o versículo 33. Jesus nos diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os versículos 39 e 40 diz que Jesus desperta, repreende o vento, manda o mar se acalmar e emudecer, o vento se aquieta, faz-se grande bonança, tá? E Jesus então olha para os discípulos, talvez surpreso, e diz o seguinte, faz a seguinte pergunta: por que sois tímidos? E tímido aqui, no sentido original da palavra grega, é covarde. Por que sois covardes? Como não tendes fé? Marcos diz então que eles ficam possuídos, os discípulos, de grande temor. E olha um para o outro e diz: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Tá? Ora, irmãos, essa pergunta dos discípulos, de um para o outro, quem é este? Revela o motivo do medo e da falta de fé deles. Eles não sabiam quem era Jesus. Apesar de tudo que haviam presenciado, não sabiam quem era Jesus. Apesar de conviverem com ele já há algum tempo, terem ouvido seus ensinamentos,
terem presenciado muitas curas, milagres e exorcismos, eles não o conheciam. Talvez seja essa a situação de muitos que frequentam as nossas igrejas. Simplesmente não conhecem a Jesus. Diante então dessa constatação, Marcos diz que eles ficaram possuídos por um grande temor. E por quê? Porque Jesus estava bem ali ao lado deles. Deus estava ali bem pertinho de cada um deles. E Deus havia agido em suas vidas. Deus os havia salvo da tempestade. E mais ainda, tudo estava relacionado a Jesus. E Jesus havia feito o que somente Deus poderia fazer. Ordenou o caos da natureza, como Deus fez na criação. Gênesis capítulo 1. Ora, como aplicar esse texto às nossas vidas, irmãos? A primeira lição que nós tiramos desse texto é que as tempestades da vida existem, são reais e estão presentes em nossas vidas. As tempestades da vida, irmãos e irmãs, são inevitáveis, chegam para todos indistintamente, ricos ou pobres, crentes ou ateus. As tempestades da vida são imprevisíveis e mais cedo ou mais tarde aparecem desafiando a nossa fé. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio. E muitas vezes transformam a nossa vida radicalmente como nunca antes havíamos imaginado. Muitas vezes, em meio a uma dessas tempestades, as coisas fogem do nosso controle. E o que parecia simples de resolver se transforma em algo gigantesco. A segunda lição que tiramos desse texto é que, quando os discípulos se deram conta da presença de Jesus com eles, a tempestade perdeu o seu poder. O medo desapareceu. O temor desapareceu. A angústia desapareceu. A ansiedade desapareceu. Quando eles se conscientizaram de que Jesus estava ali, a tormenta se transformou em calmaria. E eles sentiram a paz de Deus em seus corações e em suas mentes. Todo o temor foi embora. Na presença de Jesus, irmãos e irmãs, podemos sentir paz e segurança, até mesmo nas tormentas mais terríveis da vida. Deus é fiel. Amém.